Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quarta-feira. Estamos juntos em uma nova e especial edição do programa. Estamos na contagem regressiva para o centenário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Faltam 3 dias para a comemoração oficial dos 100 anos de história da IEAD-PE. E essa igreja centenária, ela tem uma atenção especial com as famílias. E esse é o tema desta edição do programa. IEAD-PE, uma família que cuida, né? Uma igreja que cuida das famílias. E esses cuidados, eles começam nas mãos de Deus e passam também pelas mãos dos nossos convidados de hoje. Vou apresentar cada um dos nossos convidados para você que está em casa. Vamos conversar aqui no nosso estúdio com o pastor Isaac Silva. Pastor Isaac, ele é teólogo e coordenador do Departamento da Família da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Também vamos conversar com a irmã Josivane Correia. Irmã Josivane é coordenadora do Departamento de Adolescentes da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Ela também é psicóloga. Daqui a pouquinho a gente conversa aqui com os nossos convidados, né? Vamos falar muito mais sobre o tema. Desde já quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio. Sejam muito bem-vindos aqui ao programa Assunto do Dia especial do Centenário. Então vamos começar já o nosso bate-papo. Vamos definir para quem está em casa, né, o conceito de família. Pastor Isaac, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Seja bem-vindo, a paz do Senhor. Responda já pra gente. Vamos falar tanto sobre família hoje aqui no nosso programa. Então, esse espaço agora a gente define, para quem está em casa, o conceito de família. Pai do Senhor, querido irmão, Pai do Senhor aos nossos queridos telespectadores, que são muitos, não é? Por sinal, milhares e milhares de telespectadores. Bem, a família é uma instituição divina, que foi criada, fundada como o núcleo basilar da sociedade humana. Ou seja, é a estrutura, é a instituição que Deus projetou e instituiu com vistas, não é, a proporcionar ao ser humano uma estrutura básica, onde emana, dentro do projeto de Deus, né, a segurança, a tranquilidade, e tudo o que o homem precisa para se desenvolver enquanto pessoa, enquanto ser humano e viver em sociedade. Diante dessa explicação, né, irmã Josi, explica pra gente qual a importância, né, da família para a sociedade e também o papel da igreja em cuidar dessas famílias. Por que também é importante que a igreja tenha essa preocupação? Paz do Senhor, irmão Valdo, paz do Senhor a todos que nos escutam nesta manhã. Como o pastor Isaac bem falou, a família é esse lugar primeiro, né, que o Senhor reserva para o ser humano, onde ele é inserido assim que nasce e onde ele recebe tudo que ele necessita como começo de vida, não é? Então é onde o ser humano, onde acontece o processo que a gente chama de socialização primária, não é? Onde o ser humano recebe tudo aquilo que ele vai precisar para começar a se tornar pessoa, né, no meio de uma sociedade. Então a base ele recebe ali. E a família na sociedade é muito importante, porque o ser humano ele aprende a se comportar na sociedade, primeiramente com tudo que ele leva da sua família, né? Quando ele vai para a segunda socialização, que é a socialização secundária, ele leva aquilo que ele já recebeu da sua família. Então, a família é muito importante na vida de todo ser humano. E por que é importante também, pastor, a igreja ter essa atenção especial quanto às famílias? Bom, a igreja é chamada na Bíblia de coluna e firmeza da verdade. Então, se existe uma instituição que deve lutar pela família, pela preservação da família segundo o projeto de Deus e não segundo o projeto dos homens, não é? É a igreja. Por isso que a igreja tem investido tudo o que é possível para defender a família segundo Deus e não segundo os homens. Às vezes tem alguns conflitos, né, dentro dessa família, né, pastor? É claro que toda família, não é, tem a sua história de conflitos, de divergências, não é? Porque o ser humano é singular, não é? E quando a gente reúne num só local, não é, por assim dizer,
um número X de pessoas, de seres humanos, a gente vai ter convergências, mas a gente vai ter divergências também. A questão é se este grupo está preparado para administrar as divergências. E isso segundo a Bíblia, segundo Deus, segundo aquilo que o próprio Deus estabeleceu como padrão ideal de comportamento do ser humano, não é? De convivência entre os seus pares, entre os seus semelhantes. Não é? E é na família, como disse a doutora Josi, que o homem, o ser humano, começa a aprender a viver esta relação com o outro. Não é? É na família. O grande problema hoje é exatamente que as famílias, não é, estão, de alguma forma, desestruturadas, e aí esse problema de relacionamento tem sido muito difícil, né, na sociedade em que vivemos. Mas temos uma boa notícia para quem está em casa, né? Que você que está em casa já deve ter presenciado ou na sua família pode ter tido algum conflito, né? E sobraram dúvidas sobre de que forma proceder. Então fique sabendo a partir de agora que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco tem um departamento que pode te ajudar na resolução desses problemas, esses problemas domésticos. É o Departamento da Família. E vamos saber a partir de agora como é que esse departamento funciona. Preste atenção na reportagem, confira. Um espaço para aconselhamento cristão com orientação para casais e filhos. No Departamento da Família é possível receber ajuda espiritual, mas também tem conselhos para o dia a dia, para a convivência familiar e social. O Departamento da Família é uma feliz iniciativa do pastor Ailton, do Ministério da Igreja Assembleia de Deus, que tem o objetivo de alcançar o maior número possível de pessoas carentes de orientações bíblicas voltadas à família. Para receber ajuda, a orientação é procurar presencialmente o departamento, que fica ao lado do Templo Central da Assembleia de Deus, na Avenida Cruz Cabugá, ou ligar para o 3084-1526 para agendar o atendimento, que é gratuito. Geralmente são irmãos da própria Assembleia de Deus que indicam o departamento. O acesso seria a pessoa vir pessoalmente e falar pessoalmente com o Departamento de Família, ou mesmo fazer uma ligação, e assim ela teria acesso para fazer a agenda. Quanto mais a pessoa vir, mais possibilidade tem de resolver seus problemas, que um problema de família geralmente provoca consequências em outras áreas, né? A irmã Rosinalda dos Santos, esposa do pastor Heraldo Clementino, também explica que o atendimento acontece de forma personalizada, com atenção especial para as mulheres. O departamento está à disposição também daquelas irmãs que os esposos não querem vir para o aconselhamento, tomar um aconselhamento aqui no departamento. Elas estão, assim, elas podem vir. Nós estamos aqui, as esposas dos pastores, que faz parte também do aconselhamento, para que elas possam contar o seu caso, né, e, à luz da palavra de Deus, receber a orientação e, assim, o seu problema ser solucionado. Esse aconselhamento pode ser também para os filhos, né? Elas vêm e, às vezes, tem problema no relacionamento com os filhos. Aqui também tem a orientação dentro da palavra de Deus para que elas possam, não é, com seus filhos, ensinando a palavra de Deus. Às vezes, até eles se voltam para Jesus aqui no departamento, porque elas vêm, traz o problema e nós aconselhamos à luz da palavra de Deus e elas recebem exatamente a solução do seu caso. Difícil, mas Deus sempre tem solução para todo e qualquer problema. Juntos, eles já acompanharam diversas histórias de reconciliação e resolução de conflitos, depois do aconselhamento pastoral. Temos outros exemplos de pessoas que estavam seriamente enfermas da alma, né? com rancor, com sentimentos negativos, que conseguiram, através da ação da palavra de Deus, reverter esse quadro. E aqui está essa dica: quanto mais você perceber que tem algo fora do comum, fora do normal dentro de você, procure uma ajuda espiritual. O ideal é procurar ajuda na hora certa. Para isso é importante ficar atento aos sinais no comportamento dos filhos, no relacionamento conjugal e na convivência diária. Quanto mais a tecnologia, quanto mais a sociedade se atualiza,
mais distante fica de Deus. E uma vida distante de Deus acumula problemas espirituais que trazem consequências para a vida emocional. Por exemplo, tem muita gente deprimida, né? Tem muita gente com problemas internos sérios, graves, que precisam ser tratados à luz da palavra de Deus. Convidamos os irmãos que venham quando necessitarem, lembrando de que estamos sempre de coração e de portas abertas para juntos encontrarmos respostas para a nossa vida diária. O Departamento da Família também atua na realização de cultos específicos todos os sábados em todas as áreas do Recife, além dos seminários para casais nos setores e nas igrejas do interior do estado. Excelente trabalho desenvolvido pelo Departamento da Família da nossa igreja, e a gente lembra, né, de vários tópicos que foram destacados nessa reportagem. Um tópico é que você pode buscar essa ajuda, vai transformar sim a sua família, e algo muito interessante também que o pastor falou, né, pastor Isaac, é que Deus ele tem a solução para todo e qualquer problema. Tem os instrumentos, né, os meios que ele utiliza para chegar até essa família, as pessoas que atendem, né, as famílias que procuram também. É um trabalho em equipe que precisa ser muito bem destacado e reconhecido, né, pastor? Ninguém faz nada sozinho. Sem dúvida. O pastor presidente, o pastor Ailton, ele tem investido, não é, no Departamento de Família, disponibilizado, inclusive, um número considerável de pastores. Diariamente, o pastor presidente escala pastores com as suas esposas, com as suas respectivas esposas, para darem plantão no departamento, oferecendo este aconselhamento espiritual. Não é? E o pastor também fez uma ampliação no departamento física. Não é? Nós temos várias salas de atendimento, de forma que a pessoa pode ir buscar essa ajuda espiritual e vai ser bem atendido e vai receber aquilo que precisa, aquela orientação, aquele aconselhamento que precisa para a restauração da sua vida pessoal e para a restauração da família. Nós temos testemunho de várias pessoas que chegaram ao departamento numa situação crítica, como disse o pastor Heraldo Clementino ainda há pouco, e depois de não de um só aconselhamento, mas de uma série de encontros, né? Porque o trabalho de aconselhamento não é um único, não é aquele momento de encontro e finaliza, não. Muitas vezes a pessoa vem 3, 4, 5, 6 vezes, e o ideal é que venha toda a família depois, não é? Se não no primeiro momento, mas depois venha o outro cônjuge, venham os filhos, e aí se faz uma orientação, se dá uma orientação a toda a família, de maneira que a gente tem visto muitas famílias sendo reerguidas, reestruturadas pelo poder da palavra de Deus e da oração. E a base de todo e qualquer aconselhamento é a palavra de Deus. E após isso tem esse diálogo, né? E a Josi agora, né, irmã Josi, como psicóloga, explica pra gente qual a importância desse diálogo, porque às vezes algumas famílias não têm esse diálogo em casa e que dificulta e que também gera alguns desses conflitos. É muito importante, né, irmão Valdson? Esse serviço que a igreja oferece, como o pastor Isaac mencionou, favorece isso, abre os olhos de muitos que não atentavam, talvez, ou não atentem, para a importância de que a família funcione de uma forma interativa, de uma forma onde as pessoas se falem, se conheçam, se olhem, né? E tratem, enfim, com clareza daquilo que porventura lhe seja dificultoso, lhe seja angustiante, ou aquilo que lhe traga felicidade e satisfação. Isso tudo pode ser posto às claras através do diálogo, através da conversa, não é? E se não há diálogo na família, não existe interação e não existe conhecimento, que é tão necessário para que a família viva bem, né, em harmonia. E o Departamento da Família ele se preocupa, né, com todas as faixas etárias dessa família. A gente tem uma tela para mostrar para quem está em casa, você que está em casa nos acompanhando, olha só o que diz essa tela aqui. Os departamentos, né? O departamento infantil também compõe o Departamento da Família, Departamento Infantil, Jovens e Adolescentes, Família e o PROAT. Pastor Isaac, vamos explorar um pouco mais sobre esses tópicos que destacamos aqui, né? Essa preocupação dos departamentos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, que todos esses, né, compõem
no departamento da família? Na verdade, esses departamentos, eles tratam com indivíduos que pertencem a uma família, não é? Nós temos o departamento infantil, que é coordenado por um ministro e a sua esposa, que é Irmão Ebenezer Brito, e a sua esposa, que cuida especificamente, não é, de orientação bíblica e espiritual às crianças. E não somente às crianças, mas principalmente ao efetivo de pessoas, de irmãs, não é, que se colocam à disposição de maneira voluntária para ajudar esse trabalho nas congregações, em todos os setores e áreas, né, da nossa igreja, ou seja, áreas eclesiástico-administrativa, me refiro, não é? Então, em qualquer congregação que o senhor chegar hoje, o senhor vai ter lá um departamento infantil, com irmãs coordenando e sendo orientadas pelo a coordenação geral aqui do Templo Central. Jovens e adolescentes também tem aquele grupo, ou seja, aquele departamento que cuida. Nós temos a superintendência das campanhas, que cuida da mocidade, dos jovens, e temos o departamento de adolescentes, que é, inclusive, coordenado pelo pastor Sérgio Correia e irmã Josi, doutora Josi, que está aqui conosco, que também orientam não só aos adolescentes e aos jovens, mas às pessoas que lidam com eles, que trabalham com eles, dando orientação bíblica para que esses líderes possam repassar lá nas congregações, né, onde estão. O departamento da família, onde estamos cooperando com o nosso pastor, que atende não só os adultos, não é? Ou seja, chega o cônjuge, a esposa ou o esposo para tratar de um assunto, de uma dificuldade que estão tendo na família. Então a gente trata os cônjuges, mas também a gente pede que tragam os filhos, que eles tragam os filhos, para a gente reunir toda a família, orientar, e às vezes a família tem feridas abertas no relacionamento, não é? Problema de relacionamento e tal. Então é preciso se fazer esse trabalho com toda a família. E o Departamento da Família faz isso. E tem o PROAT. Veja que o nosso pastor, ele tem uma preocupação assim, muito grande em atender da melhor forma possível, não é? Os membros da nossa igreja, os congregados da nossa igreja, mas um detalhe interessante é que este serviço que é prestado pela igreja, serviço espiritual, não é só para os membros e congregados. Qualquer pessoa. Nós temos recebido lá pessoas de várias igrejas, até pessoas não evangélicas têm sido beneficiadas por esse trabalho. O PROAT também é um trabalho excelente, porque é um programa de apoio à terceira idade. Na terceira idade, a gente sabe que a pessoa, não é, ela começa a perder, não é, aquela agilidade que tinha. Isso é natural do corpo humano, não é? Ela anda mais devagar, ela pensa mais devagar, não é? Mesmo que ela seja uma pessoa ativa, mas a idade ela traz essas limitações. E geralmente a sociedade como um todo, porque é uma sociedade veloz, porque anda muito rápido, vai deixando os mais velhos para trás, não é? Veja que hoje você tentar conseguir um emprego quando tem 40 anos acima é dificultoso, não é? Você vai ter mais dificuldade de conseguir uma vaga, uma inserção no mercado de trabalho, se você tiver de 40 anos acima, do que se você tiver de 40 anos abaixo. Porque o mercado quer alguém que seja muito ágil, que pense rápido, que tenha reflexo, não é, muito rápido. E o idoso vai ficando para trás. A igreja, vendo essa realidade, o nosso pastor presidente, tendo o carinho e o amor e o zelo que tem pelos idosos da igreja, criou o programa de apoio à terceira idade, que é um trabalho que tem uma coordenação geral também no Templo Central e que em cada área, em cada congregação tem equipes que cuidam dos idosos. Então a nossa igreja tem prestado esse importante, esse relevante serviço aos membros e à sociedade de um modo geral. Coloca em prática o Salmo 92, né, 13 e 14. Na velhice darão fruto. Sim. Através do PROAT, né, pastor? Sim. Sobre o departamento de adolescentes, agora com a irmã Josi, né? Que ela está aqui já no nosso estúdio explicando para a gente. O pastor falou da importância desse departamento, né? Explicou que tem a coordenação e que a irmã Josi também faz parte dessa coordenação. Tem treinamento, né, com as pessoas que lidam diretamente com esses adolescentes. É um trabalho muito desafiador, mas também é muito prazeroso quando se vê, né, esses resultados, irmã Josi. Com certeza, irmão Waldson. É gratificante, muito gratificante trabalhar, não é, com os adolescentes da nossa igreja. O pastor, como o pastor Isaac
bem explicou, o pastor presidente tem tido uma preocupação de dar essa assistência aos adolescentes e aos familiares dos adolescentes, porque o departamento, quando recebe um adolescente, recebe também a família do adolescente, né? Que muitas vezes o adolescente, como sendo um ser que está em formação, muitas vezes os problemas apresentados pelos adolescentes são consequências exatamente desse relacionamento, dessa interação familiar insatisfatória e que gera algumas vezes situações conflituosas, dificuldades nos adolescentes. E eles chegam então no departamento através, muitas vezes, das direções de união de adolescentes, que, como o pastor Isaac falou, o departamento é uma coordenação que fica no Templo Central, mas em cada congregação de nossas igrejas da IEADPE nós temos o grupo União de Adolescentes, que é um grupo onde os adolescentes estão inseridos, é um grupo onde o adolescente é assistido por uma direção, não é? Um grupo de irmãs e às vezes irmãos também, né? Numa união nós temos o dirigente ou a dirigente, o vice-secretários, na maioria das vezes, quando é possível, um casal de conselheiros que atua exatamente fazendo visita aos lares, assistindo os adolescentes mais de perto. E quando os problemas, o aconselhamento na congregação não é suficiente para resolver uma determinada situação, essa direção então leva este problema até a coordenação geral do departamento, que fica no Templo Central. E nós recebemos esse adolescente, não é, com essa demanda, e ali nós fazemos um primeiro atendimento, que nós chamamos de triagem, e a partir desse atendimento nós procedemos com os devidos encaminhamentos, não é? Temos uma equipe de conselheiros, como o pastor Isaac falou, semelhante ao departamento da família, nós temos ali pessoas voluntárias que prestam um serviço de aconselhamento, ministros, presbíteros e esposas, não é? Que estão ali voluntariamente prestando esse serviço de aconselhamento aos adolescentes, e eles são acompanhados periodicamente, uma vez por semana ou a cada 15 dias eles estão ali e eles podem ser ouvidos, a demanda é escutada, não é? É estudada e nós vemos o melhor direcionamento a dar a cada problema, não é? E temos visto, temos presenciado realmente que o Senhor tem feito coisas grandes ali, não é? Muitos problemas têm sido resolvidos, não é? E eu fico pensando, pastor Isaac e irmão Valdson, como é importante, não é, esse trabalho que a nossa igreja presta para a sociedade, porque quando eu vejo nos congressos de adolescentes que a nossa igreja realiza, que nós vemos aquela multidão de adolescentes, eu fico imaginando isso. Onde estariam esses adolescentes, não é? Se não fosse a igreja? E eles ali, não é, pastor? Eles são recebidos, eles têm todo esse cuidado com relação à sua vida espiritual, mas também com a sua vida social. Muitos adolescentes são recebidos na igreja e eles têm uma vida familiar extremamente precária, não é? Com relação à instrução realmente do processo de educação, com relação ao processo geral que o ser humano precisa, assim, de educação, de formação, e isso, ao invés de a família dar por conta da precariedade, o adolescente acaba tendo isso na própria união de adolescente, né? Ali ele aprende cânticos, aprende louvores, né? E ele pode participar de momentos de estudo da palavra, onde ele recebe instruções, não é, que favorecem o bem-estar espiritual, social. Então é uma contribuição muito valorosa, né? Ok. Agora vamos a uma rápida pausa e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação.
Hoje estamos falando sobre o Departamento da Família da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E quando a família cristã ela vive em paz e com harmonia no lar, a igreja também é beneficiada, porque estando em paz com Deus e com seus também, a família passa a viver em comunhão com os irmãos. A sociedade ela é composta por famílias. Logo, famílias estruturadas geram sociedades estruturadas e, consequentemente, famílias desestruturadas, elas geram sociedades desestruturadas. E é por esta razão, pastor? O pastor que está aqui no nosso estúdio, que existe tanta investida contra a família, pastor. A gente poderia começar esse bloco do programa falando sobre isso, Famílias estruturadas, sociedade estruturada. Quando a gente está tudo em paz em casa, também a gente reflete dentro da igreja, Sim, pastor? Com certeza. Como a família é o núcleo basilar da sociedade, porque a sociedade humana é formada por famílias, por núcleos familiares. Então, se a família ela for bem estruturada, nós teremos uma sociedade bem estruturada. Se a família for mal estruturada, então a sociedade também perderá qualidade, E será, como a gente está vendo hoje aí, uma total desconexão, principalmente com o projeto original de Deus. Nós falamos que a família, como instituição divina, foi dada por Deus ao homem, que é a criação de Deus, como um lugar, primeiro, como disse a doutora Josi, onde o ser humano ele deve encontrar, ou deveria encontrar, a tranquilidade, a paz, a segurança, para se desenvolver tanto no aspecto social, como no aspecto espiritual. No aspecto espiritual, no seu relacionamento com Deus. Os pais, a partir de Adão e Eva, têm a missão de orientar os filhos no que concerne à vontade de Deus, a pessoa de Deus, a vontade de Deus para o homem. E também orientar os filhos no que concerne ao relacionamento social, Porque é lá o lugar primeiro onde o homem começa a aprender, por exemplo, determinadas regras, de convivência, regras que vão proporcionar ao indivíduo a possibilidade de viver em sociedade e viver bem, em sociedade. Então, quando a família é estruturada, o ser humano vem da família já com uma certa estrutura, Aquela estrutura que vai proporcionar a ele, vai permitir a ele ter uma boa convivência, ou seja, é o que a gente chama de pessoa bem educada. E a educação não é a escola que dá. A escola dá o letramento ao indivíduo. A educação, quem dá é o lar, são os pais, é a família. É lá que ele aprende os limites, o que deve, o que não deve. É lá que ele aprende o temor a Deus, por exemplo. Então, quando vem de lá, já devidamente orientado, aprende o que é pedir licença, dizer obrigado, solicitar ao invés de exigir, Então, quando ele vem para a sociedade, ele vem uma pessoa preparada para viver de forma harmoniosa. Então, o grande problema é que as famílias estão falhando nisto, E os filhos, geralmente, eles crescem sem essa devida orientação. E aí é o que a gente está vendo aí na sociedade, totalmente desequilibrada, desestruturada, as pessoas vivendo de toda maneira, E trazendo prejuízo umas para as outras. Então, a família, como instituição divina, como um núcleo basilar da sociedade, precisa ser defendida. Eu me refiro à família segundo Deus. A família segundo Deus, que é formada pelo pai, pela mãe e pela prole, pelos filhos, Quando se chega, um adolescente, é fácil perceber que aquele problema que está sendo gerado a princípio, se trata de um problema por conta dessa ausência estrutural, e como é que vocês trabalham para contornar essa situação? Quando o adolescente tem uma dificuldade, de uma boa educação doméstica, por exemplo, algum momento a família falhou. Aí como é que o departamento de adolescentes entra para tentar contornar toda a situação? Então, o primeiro momento é sempre o de escuta, Há essa necessidade de ouvir a demanda, de pontuar onde estão as questões que precisam ser, vamos chamar, ajustadas, E a família, o pai, a mãe que chega com o seu filho, a gente sempre devolve para eles dessa forma. A igreja entende
que eles chegam pela necessidade de querer estar bem e de ver o seu filho bem, não é? E muitas vezes esses erros acontecem por falta de atenção, mas também, às vezes, por falta de habilidade da pessoa em lidar com algumas situações, né? Alguns pais choram, pedem perdão aos filhos por alguma situação que eles sentem que provocou, não é? a dificuldade no filho, e demonstram um imenso desejo de se ajustar, de corrigir alguma postura, uma situação. Quando isso acontece é bom demais, irmão Valdson, porque aí é pontuado o problema, a gente devolve, mostra onde está o problema, sugere, não é, uma possível solução, um possível ajuste, e quando essa sugestão é bem recebida, então tudo flui muito rápido, não é? Algumas pessoas são resistentes, infelizmente, alguns têm dificuldade de, não sei, de aceitar ou de perceber, não é, essa dificuldade, essa falha no processo de educação, não é, de interação da família, porque nós dizemos sempre, o adolescente é resultado, a criança e o adolescente estão em formação, né? Ainda não é um adulto formado, portanto ele é resultado das interações que vive, né? E ainda não responde por si mesmo, ainda está em construção da sua identidade. Então, muitas vezes as problemáticas identificadas nos adolescentes, a gente precisa realmente atuar no processo de convivência familiar. E às vezes isso é muito bem recebido e surte um efeito gratificante. A formação dessa família começa no namoro, né? Porque o cristão ele namora para noivar e casar, né, pastor? Passando por essas etapas, namoro, noivado, para chegar até o casamento, para que os jovens eles não levem alguns costumes da família. Existe também algum tipo de aconselhamento, né, para a formação desse novo lar? E por que é importante ter essa assistência? Eu queria voltar um pouquinho atrás, porque o namoro já é um momento que contempla a situação do jovem já na fase adulta, inicial, não é? Mas veja, voltando para o núcleo primeiro, que é a família, o núcleo basilar, a criança ela vai recebendo o imprint, ou seja, aqueles carimbos na sua estrutura subjetiva. A doutora Josi podia falar muito melhor do que eu esse aspecto, né? De como ela vai, ou seja, aqueles carimbos que vão determinar, aquelas marcas que vão determinar como ele reagirá na fase adulta. Como, por exemplo, como ele vai escolher o seu cônjuge, de que maneira ele vai escolher, não é? Quando e como ele vai escolher. Então, esses imprints, não é? Um amigo psicólogo que temos, ele disse certa feita, pastor, a criança, e aí a doutora Josi poderia até confirmar ou não essa tese, até os 8 anos de idade, mais ou menos, 9 anos, ele funciona como uma esponja, que vai recebendo esses imprints, não é? Esses carimbos, e a partir daí ele vai começando a colocar em prática, a vivenciar a sua vida de acordo com aqueles imprints que ele recebeu. De forma que, quando num lar cristão, por exemplo, não é? A criança é devidamente orientada à luz da palavra de Deus, ele recebe os imprints corretos. O que acontece? Quando chegar na fase adulta inicial, que é a fase jovem, até para escolher o cônjuge, ele vai fazer isso segundo a orientação de Deus. Ou seja, ele vai fazer isso quando tiver maturidade espiritual suficiente para saber a vontade específica de Deus para a sua vida no que tange ao casamento. E essa vontade, é claro que Deus tem, e Deus revela essa vontade, mas só revela aquela pessoa que tem maturidade espiritual suficiente, não é? Então, quando a pessoa tem essa maturidade espiritual suficiente para entender qual é a vontade de Deus, ela faz a escolha correta, e não somente faz a escolha correta, mas ela espera o tempo de Deus, tanto para fazer essa escolha, quanto para efetivar, não é, o projeto de casamento, ou seja, o momento em que vai casar efetivamente. Então, fazendo assim, a coisa flui, não é? É claro que os problemas, as dificuldades,
eventualmente eles vão surgir, porque não existe família perfeita. O que existe é família bem administrada, se for administrada segundo a palavra de Deus, segundo Deus, não é? Mas esses problemas, eles serão superados, esses problemas que surgem eventualmente, se o casal, principalmente o casal, tiver maturidade suficiente para administrar, não é, esses problemas. O que a gente vê hoje em dia é um número grande de pessoas que se casam sem a menor estrutura, sem a menor maturidade, nem na área emocional, nem na área psicológica, nem na área espiritual e até na área financeira, às vezes, né? Tem muita gente que casa sem nenhuma estrutura financeira e é claro que isso interfere na estrutura familiar, no bem-estar da família. Vai recebendo, né, esses imprints, né, pastor? Esses carimbos, vai somando tudo isso e quando vai tomar uma decisão, toma essa decisão baseada, né, no que recebeu durante até os 8 anos de idade. Quer complementar mais sobre essa questão? É exatamente esse processo, né, que o pastor Isaac pontuou, de que tem essa noção de um carimbo, uma impressão sobre a pessoa, por conta da marca que fica pelo processo educativo de formação, né? E até os 8 anos ele é bem forte, né? Não significa que dos 9 até o processo de adolescência, essas informações que a pessoa recebe não lhe formam. Não, isso é complementar. Mas essa fase é uma fase onde tudo acontece de uma forma bem mais importante, assim, uma forma mais forte, não é? Então, é muito importante que isso chegue para a pessoa, que a pessoa receba isso e que essa coisa que chega e que é recebida possa ser de qualidade, não é? Porque é a base que a pessoa precisa para todo o restante da vida, não é? Ok, mais uma vez eu pedi licença aqui aos nossos convidados. Agora eu tenho um recado muito especial para você que está em casa nos acompanhando. Vou falar sobre a série especial 100 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, que está sendo exibida no Jornal Estado. E hoje, né, essa série vai mostrar a expectativa dos músicos e coristas para o grande dia da celebração do centenário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, que é neste sábado já. E a Arena de Pernambuco deve receber mais de 55 mil pessoas para o grande evento. E o quantitativo de músicos e coristas aumentou. Serão 2.100 vozes e 201 músicos. Você confere agora, né, um pouco do que vai ser exibido logo mais à noite no Jornal Estado. Confira! Nós fazemos o 100% para Deus, mas nós sabemos que Deus merece 1000% a mais dos 100% que nós fizemos. O grande diferencial para mim, o que é que espero para mim, não só para mim, mas para todos que estão nesse trabalho, é que Deus nos surpreenda novamente. E a surpresa que seja espiritual como foi o ano passado. Está emocionante e imperdível. Você confere a reportagem completa às 6 horas da noite no Jornal Estado, aqui na sua Rede Brasil. Vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e a gente já começa este bloco do programa mostrando, né, para você que está em casa, um departamento muito especial, o de adolescentes. Eles participam de encontros semanais, oram, louvam e aprendem mais da palavra de Deus. Eles têm entre 12 e 17 anos, fase de dúvidas e transição e sempre são ouvidos e aconselhados. Vamos conferir a partir de agora tudo isso numa reportagem especial. Acompanhe! Meu Senhor, toma o meu coração e toda a minha alma.
realmente é essa a vontade desses adolescentes. Eles são apenas alguns dos 26 mil que compõem as mais de 650 uniões de adolescentes da região metropolitana do Recife. E olhe que nem somamos os números do Sertão, Agreste e Campo Missionário. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Quem vê eles cantando assim não imagina a grande equipe que está por trás. Todas as uniões são coordenadas pelo Departamento de Adolescentes da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Costumam falar sempre que a União Adolescente não é um órgão de louvor. Também louva, mas o trabalho da União Adolescente é a formação do caráter. Então o pastor da igreja, nosso pastor presidente, o pastor Ailton, tem se preocupado com isso e desde quando ele assumiu a presidência da igreja, ele implantou esse Departamento de Adolescente com a coordenação para acompanhar as direções de união de adolescente, onde a cada 2 meses nós temos uma reunião aqui no Tempo Central que orienta as direções de união de adolescente como devem trabalhar com ele, com os estudos, com as dinâmicas, com as orientações pedagógicas. Às vezes falta também nos pais esse preparo, essa ajuda. Então, o Departamento de Adolescente tem dado essa ajuda não só para pais evangélicos, mas também para pais que não são evangélicos. Nos encontros semanais, os adolescentes oram, louvam e aprendem. Eles têm entre 12 e 17 anos, fase de dúvidas e transição. Patrick tem 16 anos e está na fase das escolhas profissionais. Nós precisamos tomar uma posição para sabermos o que nós queremos para o nosso futuro, né? Ter responsabilidades e focar no que nós pretendemos para o nosso futuro, né? É uma base, ter uma base e isso é que a União do Adolescente oferece, uma base para nós podermos ter um futuro e ter uma boa profissão. Nas áreas nós temos encontro de adolescente, que é uma preparação para o congresso. Dentro desses encontros de adolescente, nós temos um trabalho que é a palestra profissional. Essa palestra profissional, nós levamos os profissionais, os psicólogos, que é feito o teste vocacional com o adolescente e orientando ele qual é o caminho que ele deve tomar. Também tem orientação para a Anne, que às vezes é constrangida na escola por causa da fé. O departamento sempre conta com conselheiros e dirigentes. Aconteceu que alguns professores que não acreditam na mesma fé que nós vieram a nos zombar, inclusive a outros, mas o Senhor continua nos ajudando e a União foi aquele lugar em que nós podemos compartilhar com o que aconteceu e prosseguir para superar essa situação. Quando o adolescente passa por esse problema no colégio, às vezes até com os professores, chega para o adolescente, para o dirigente, conta para o pai e eles vêm pedir socorro aqui no Departamento de Adolescente. Aqui nós temos uma equipe de conselheiros, a irmã Josi, que é psicóloga, tem acompanhado esse aconselhamento cristão, vai orientando pedagogicamente e vai dando esse suporte para que o adolescente possa verdadeiramente, pelo menos, se defender, não é agredir, não é se defender, refutar quando alguém vier fazer esse tipo de ataque. E com certeza sair daqui com esse suporte e tem funcionado. Esses adolescentes, com toda certeza, são diferentes. Eles foram separados e escolheram viver os planos de Deus e seguem juntos com o departamento, fazendo parte da história da igreja. Eu faço parte dessa história. Nós fazemos parte dessa história. Eles têm esse suporte, né? E um suporte muito interessante e muito importante. A gente já vai passar aqui para a irmã Josi a pergunta em relação desses 100 anos de história. Muitos adolescentes, né, tiveram esse suporte, hoje são adultos bem-sucedidos, né, tanto pessoalmente como profissionalmente, e tiveram essa importante base, né, com esse acompanhamento no departamento de adolescentes da nossa igreja. A gente fala agora sobre esses 100 anos, né, um trabalho muito interessante que esse departamento vem atendendo a gerações e gerações, irmã Josi. Explica pra gente, né, esse jovem hoje que passou pelo departamento de adolescentes, ele é diferenciado, ele tem algo, né, a somar e a refletir na nossa sociedade. Com certeza. O Departamento de Adolescentes, como o pastor Sérgio, que é o coordenador do departamento, não é?
Nós aqui representamos também, ele é o representante direto do pastor presidente. E esse departamento surgiu, como o pastor Sérgio falou, com o pastor presidente atual, nosso pastor Ailton José Alves, né? Quando o pastor assumiu a igreja, ele viu essa... anos, né? Ele completou recente agora 20 anos de pastorado. Exatamente. E aí quando o pastor chegou, era a época em que os nossos adolescentes, eles estavam muito juntos com jovens adultos, né, pastor Isaac, não sei, deve lembrar também. Sim. E havia uma prioridade em o louvor, somente com a parte do louvor. Nós não tínhamos esse preparo com outras, um olhar de maior preocupação com os adolescentes, não é? Mas com a chegada do nosso pastor presidente, ele olhou para isso com muito cuidado e implantou, então, o departamento de adolescentes como funciona hoje, né? Onde o adolescente recebe instruções das mais diversas, de acordo com a sua necessidade. Como o pastor Sérgio falou, nós temos palestras de orientação profissional, né? Então, adolescentes que às vezes não têm noção nenhuma do que querem ser ou de como será seu futuro, e ele tem a oportunidade de responder um testezinho que é aplicado e poder, assim, observar, né, que o seu perfil tem aptidão para determinada área de atuação, não é? Então, isso é uma coisa que contribui muito. Então, além do preparo espiritual, do cuidado com a vida espiritual, há esse cuidado de orientar nesse sentido, não é? Olhando o lado profissional ou vocacional daquele adolescente, como também palestras de orientação na área da sexualidade à luz da Bíblia. Nós temos, não é? Vários estudos com temas os mais diversos. A cada 2 meses nós temos uma reunião, como o pastor Sérgio também mencionou, onde as direções de união estão ali no Templo Central, recebendo orientações e também recebendo um material para trabalhar no bimestre, né? Nós temos atualmente a revista Adolescentes em Foco, onde o adolescente adquire a sua revistinha através da sua direção, e essa revista traz estudos dos temas mais diversos possíveis, com assuntos de interesse da vida do adolescente, né? E atividades bíblicas que são diversas também, e ali ele pode não só ter a teoria, mas também ter a prática daquele estudo que ele tem, teoricamente, não é? E durante todo o ano, a União de Adolescentes, que é o grupo onde o adolescente está inserido na igreja, ela tem essa função de interatividade com o adolescente, não é? Através disso. Então, esse adolescente que está na união é um adolescente preparado, porque ele é olhado do ponto de vista espiritual, do ponto de vista social. Às vezes, irmão Valdson, nós estamos ali no Templo Central e nos arredores do Templo Central temos muitas escolas públicas, e às vezes nós recebemos no departamento, por muitas vezes eu recebi no departamento, adolescentes que na hora do intervalo saem das escolas e vão ali com alguma problemática, alguma dificuldade, que precisam tomar uma decisão, às vezes quase que imediata, e dizem: irmã, eu não sei o que fazer, me ajude. E nós então escutamos o adolescente, esclarecemos algumas coisas, né? Clarificamos para eles e oferecemos, né, na medida do possível, a ajuda que ele precisa para a solução daquela situação. Algo muito interessante, né, que o pastor Sérgio também ele pontuou, foi em relação à preocupação com a formação do caráter desse adolescente. Sim. Isso é muito forte, né, pastor? Sem dúvida alguma, né? A irmã Josi coloca aqui informações importantíssimas, riquíssimas, no que concerne a necessidade que a gente tem e a urgência que a gente tem de realmente cuidar dos jovens, dos adolescentes, das crianças. Né? Como nós já falamos, a família segundo Deus, o modelo de família segundo Deus hoje está assim, sofrendo uma deformação muito grande, e as crianças, elas já vêm lá do berço com essas carências. Não é?
o sistema educacional do nosso país também não ajuda, não é? Então, o que acontece? A pessoa chega na fase da adolescência, que é aquela fase das interrogações, dos questionamentos, não é? E começa a entrar em parafuso, como a gente diz, não é? Porque o que eu vou fazer, como eu vou fazer, não é? O que eu quero para a minha vida, a pessoa não tem essas informações, esses imprints que nós falamos lá atrás, não é? Então, é urgente esse apoio, não é? Que a nossa igreja, graças a Deus, tem dado, nosso pastor tem fortalecido ainda mais esse trabalho, não é? Colocado pessoas com competência para isso, não é? A irmã Josi, que é psicóloga, e outras irmãs também formadas na área de pedagogia, de psicologia, em várias áreas, não é? Que estão dando a essas crianças, a esses adolescentes, melhor dizendo, este apoio tão necessário para que elas possam realmente assumir o seu papel enquanto pessoa na sociedade em que vive, não é? Porque elas são cristãs, naturalmente, precisam viver segundo a palavra de Deus, mas elas são também cidadãs. Por isso a importância da formação do caráter, não é? Porque como cidadã ou como cidadão, o adolescente, ele precisa desenvolver, não é? o seu ser, a sua pessoa no mundo, seja profissionalmente, não é? Seja no sentido estudantil, porque tem muito adolescente que está naquela dúvida. Que curso eu vou fazer quando terminar o ensino médio, não é? O que eu vou cursar? Eu quero ser o quê? É uma dúvida muito grande. Então, esse teste de aptidão, de vocação, é muito importante, porque dá um... E a igreja não obriga ninguém a isso ou aquilo, de forma nenhuma, não é? Mas a igreja dá essas ferramentas para que o adolescente possa ter um norte e possa decidir, baseado, não é, nas informações que recebe. Voltando agora a falar sobre expectativas, né, para o centenário. De que forma esses adolescentes que também falaram, né, sobre expectativa para o centenário, de que forma eles vão participar e como é que eles estão, né, nesse momento? Estão muito entusiasmados, né? Inclusive a nossa revistinha desse bimestre, ela traz exatamente esse tema, né? O adolescente da Igreja Centenária. Então nós trazemos ali o adolescente atuando nessa igreja que tem 100 anos, né? Está completando 100 anos. Os adolescentes estão entusiasmadíssimos, não é? Para o dia 20, estar ali na arena, com uma expectativa muito grande. Eles estão indo através das suas áreas, né? Cada um inserido na organização dos seus coordenadores nas áreas, não é? E eu acredito que teremos ali um número bem significativo de adolescentes se alegrando no Senhor e comemorando os 100 anos da sua igreja, da nossa igreja, da IEADPE. Ok, vou pedir licença aqui aos nossos convidados, daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre o tema. A gente agora vai fazer uma rápida pausa. Você que está em casa, quer participar aqui do nosso programa, você pode mandar a sua pergunta. 99209-4819 é o nosso WhatsApp, você pode mandar sua pergunta, deixar uma frase também para a gente passar aqui na tela do programa Assunto do Dia Especial do Centenário. Mande para a gente, daqui a pouquinho vamos ler tudo ao vivo. Agora vamos a um rápido intervalo e até já! Já estamos de volta com mais Assunto do Dia e com uma novidade exclusiva. É que a editora Berea acaba de lançar a obra que conta em detalhes a história da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. O título do livro, Assembleia de Deus em Pernambuco, um século de Pentecostes. São mais de 600 páginas coloridas e mais de 800 fotos que vão despertar a sua emoção ao explorar a trajetória da igreja. A cada página reviva a história e conheça a essência dessa instituição que chega aos 100 anos de fundação no estado de Pernambuco. Uma obra que nos transporta no tempo e espaço. A memória da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, gravada na história. São imagens inéditas e exclusivas. Assembleia de Deus em Pernambuco, um século de Pentecostes. Adquira já o seu exemplar na Berea Bookstore ou pela central de vendas. 3423-5317 é o telefone, 3423-5317.
Editora Bereia, palavras que marcam. E a gente vai falar um pouco mais sobre a importância agora do culto doméstico. Embora a igreja seja um ambiente propício para o louvor, adoração e pregação da palavra de Deus, mas não é o único lugar onde a palavra ela deve ser ensinada. O lar do cristão deve ser uma extensão da igreja, onde os pais reproduzem a sã doutrina, né? Os pais cristãos, eles têm a missão, e é séria essa obrigação, né? De transmitir a sua herança espiritual e moral aos filhos. A gente vai falar um pouco mais sobre a importância do culto doméstico. Temos alguns tópicos e baseados aqui nesses tópicos, pastor e irmã Josi, a gente vai explicar para quem está em casa por que é importante investir e por que é importante ter o culto doméstico diariamente. Primeiro fala aqui sobre o fortalecimento dos laços familiares, pastor Isaac. Na verdade, o culto é um momento em que a pessoa, o indivíduo, decide adorar a Deus, não é? Quando você traz este momento de adoração para dentro do lar, então, obviamente que você vai estar fortalecendo o lar em todos os sentidos, não é? Você vai estar fortalecendo o lar espiritualmente, não é? A relação entre os familiares, ela vai fluir de forma mais tranquila, mais amena, não é? Porque aquelas vidas vão estar permeadas pela presença de Deus. Porque quando nós adoramos a Deus, Deus se faz presente na adoração, não é? Então, quando se adora a Deus em família, no lar, no culto doméstico, você atrai para o seu lar, para aquele ambiente físico, a presença de Deus. E quando a presença de Deus está ali, não é um bloqueio, não é, espiritual para qualquer seta maligna, qualquer investida do inimigo que venha para causar prejuízo à família. Então, a importância do culto familiar é tão grande, do culto doméstico em família, que perpassa a questão do simples cantar, ler a Bíblia, orar, não é? Mas vai para este nível que eu estou dizendo. Uma atitude que promove proteção no lar. Então, trazer o culto doméstico para a família significa proteger a família, portanto, fortalecer os laços familiares. E quando essa busca, né, é constante, leva a família a desfrutar de uma intimidade e comunhão com Deus, né, irmã Josi? Com certeza, irmão Valdo. Isso é muito importante, o que o pastor Isaac falou. E o culto doméstico, ele tem uma importância assim tão grande que nos momentos de aconselhamento, uma das coisas que é muito recomendada pelo Departamento de Adolescentes é a instituição do culto doméstico para a família, não é? E nós percebemos que quando isso é feito, quando o culto é instituído na família, há uma resposta imediata. Nós vemos o fruto desse trabalho muito evidente quando isso é feito. Então, vale muito a pena, a família fica mais unida, não é, pastor? E tem a oportunidade de se ajudar, de interagir, de compartilhar da comunhão com o Senhor neste momento. Vamos aqui a outro tópico, né? A importância desse culto doméstico. Exercitar o mandamento divino, né, pastor? Fale para a gente um pouquinho sobre esse destaque aqui. O mandamento divino no que concerne ao culto é que nós devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, não é? Então, o cristão, ele tem essa responsabilidade, não é? De adorar a Deus, de cultuar. Mas o primeiro ambiente que deve ser levado em conta quando o assunto é adoração, não é o templo, que a gente chama de igreja, não é? Mas é um ambiente familiar. Por muitas razões, algumas delas já citamos aqui, não é? Então, quando se faz o culto doméstico em casa, inclusive se ocupa espaços, tempo, melhor dizendo, né? Espaço de tempo, por assim dizer, que são utilizadas muitas vezes com coisas que não convêm, coisas que até prejudicam, não é? Então, se você reserva um tempo da família para o culto,
além de estar exercitando o mandamento divino, que devemos adorar a Deus, não é? Você está administrando bem o kairos de Deus, o tempo de Deus, o tempo oportuno que Deus nos dá. A gente tem nessa vida tão corrida, não é? Nós vivemos hoje num frenesi constante de idas e vindas, as pessoas de um modo geral. Então, o momento em que a família se reúne em casa para adorar a Deus é um momento até de recarregar, não é? As energias espirituais e até emocionais também, porque o culto a Deus, ele restaura o homem como um todo, não é? Tanto espiritualmente como também emocionalmente. Quantas vezes o adorador chega para adorar a Deus, seja na igreja, seja em casa ou em qualquer outro lugar, assim, se sentindo desmotivado, cansado, esgotado psicologicamente, emocionalmente, e quando adora a Deus, sai dali completamente restaurado, com a fé renovada. Não é? Então imagine isso dentro do lar, isso sendo trazido para dentro do lar. Daí a importância de se adorar a Deus em família. Por falar do culto doméstico, temos algumas participações aqui no nosso WhatsApp e uma dúvida, né? A telespectadora não quis se identificar, mas gostaria de saber se tem, né, um horário específico para reunir os filhos, que ela fala que os filhos são adolescentes. Seria mais interessante no final da tarde, logo pela manhã assim que acordam? Como é que a gente repassa aqui essa dica para essa mamãe que está preocupada em tornar, né, esse culto doméstico? Não sei se poderia dizer mais atrativo, não seria mais atrativo, a gente pode usar esse termo, irmã Josi? Pode ser? Dizer que sim, não é? Não existe um momento, não é exato. Isso vai muito da rotina da família, né? Da forma como se organiza cada atividade na família. Nós sempre orientamos aos pais, se há essa possibilidade de fazer logo pela manhã, antes de saírem para as escolas, para o trabalho, seria maravilhoso. Mas, às vezes, esse momento de saída é diferente, né? Diverge um do outro. Então, por que não no fim da tarde, né? Ou antes de dormir, de deitar? Não importa o momento, importa o ato, a atitude, né? De fazer, que é um momento que vai proporcionar crescimento espiritual e despertamento, como o pastor Isaac falou, não é? Às vezes questões que não eram percebidas e que são realmente espaços ou brechas, não é? Que podem ser fechadas para que o inimigo não atue. Elas não são percebidas, às vezes, por uma falta de despertamento espiritual, e através do culto doméstico isso chega, não é? Os olhos são abertos, a vigilância é aumentada, não é? Então, muita coisa acontece de bom. Por falar em participação, tem mais pessoas participando aqui através do nosso WhatsApp. A participação agora é da Eneida Josélia, ela que mora em Jardim, São Paulo. Ela dá parabéns aqui ao pastor presidente, que é um homem de Deus, né, com a execução dos projetos na obra do Senhor Jesus. Aproveitando também, ela parabeniza aqui o pastor Isaac Silva, né, pastor? A gente repassa aqui o elogio da nossa e o reconhecimento do belíssimo trabalho que é desenvolvido por nosso pastor presidente, também as atividades que são desenvolvidas pelo pastor Isaac Silva, é a participação da Eneida Josélia, e a gente já complementa. Faltam 3 dias para o centenário, né? Durante todo esse tempo, servindo ao Senhor. Tem algumas memórias que vêm agora em mente para a gente compartilhar com quem está em casa, né? Porque o Senhor faz parte dessa história, pastor. Sem dúvida alguma. Eu quero retribuir a saudação da irmã Eneida, a conhecemos, a sua mãe também, toda a família aí de Jardim São Paulo. Nós tivemos a oportunidade de cooperar com o nosso pastor na área 10, em Jardim São Paulo, do ano de 1999 até o ano de 2003. 4 anos passamos ali cooperando e conhecemos muito bem esta família, esta serva de Deus. Então, Deus abençoe a irmã Eneida. Bem, eu tenho realmente uma marca na minha vida da história da Igreja Assembleia de Deus. Eu tenho 51 anos, estou caminhando para 52 anos, e são 52 anos vividos de Assembleia de Deus, ou dentro da Assembleia de Deus. Eu só não nasci dentro de um templo da Assembleia de Deus, porque a época em que minha mãe estava para dar à luz, ela foi levada à maternidade. Mas nós morávamos, minha mãe morava num templo, ou seja, na parte posterior, não é? Um salão, uma casa que tinha pegada ao templo na parte posterior, e ali moravam meus pais. Então, se
não tivessem levado ela para a maternidade, eu teria nascido ali mesmo, no templo da Assembleia de Deus, não é? E ainda muito criança, eu, meu irmão e a minha irmã, nós brincávamos de culto, não é? Quando chegávamos da escola, ali o Instituto Coração de Jesus, que nem existe mais, era uma escola ali no bairro onde morávamos, na congregação denominada Deus Te Guarde, que está lá ainda hoje, a congregação, não é? A escola onde estudamos não, mas a congregação está lá. Nós chegávamos mais ou menos 11 horas da manhã, e quando não tinha trabalho na igreja, né, círculo de oração, então nós íamos brincar de culto na igreja. Eu era o pastor, meu irmão cantava, minha irmã cantava, e eu dava oportunidade para eles, né? Então não tem como não ter marcado a minha história, né? A Assembleia de Deus, e eu digo com muita satisfação, eu faço parte dessa história, da história da IEADPE, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Temos também aqui outra participação, né, agora da irmã Nalva. Ela fala o seguinte, está acompanhando o programa e ela fala que está muito feliz em ter ligado a televisão e acompanhando aqui a irmã Josi, né, que ela tanto ama. E ela agradece a Deus pela vida da irmã Josi, pelas orientações aos jovens e adolescentes. É a participação aqui também da irmã Nalva. E a gente já repassa também, né, essa mensagem da irmã Nalva e pede para que a irmã Josi relembre alguns momentos marcantes, porque a irmã Josi, você também faz parte dessa história. Sim, com certeza. Abraço para a irmã Nalva, agradeço o carinho. Eu também tive esse privilégio, né, que o pastor Isaac menciona, de, nos primeiros dias da minha vida, já estar com minha mãe, né, na igreja, na época com mais dificuldade do que hoje, não é? Evidentemente. Meu pai ainda não evangélico, minha mãe servia ao Senhor, e o único culto onde nós tínhamos a oportunidade de estar com a liberação do meu pai era o círculo de oração infantil. Então nós somos em número de 8, né? E nós íamos com minha mãe e os 8 filhos ao círculo de oração infantil, e ali o Senhor falava conosco, né? Eu sempre digo as direções do círculo de oração infantil, conto esse meu testemunho, não é? Ali o Senhor nos orientava, ali nós éramos batizados com o Espírito Santo, e foi ali o primeiro momento onde o Senhor foi nos alimentando do ponto de vista espiritual, além dos ensinos que recebíamos em casa por parte de minha mãe, e nós crescemos assim, não é? Ao longo dos anos, meu pai foi observando como era importante a atuação de Deus através da igreja na vida dos seus filhos, não é? Eu lembro de um dia que minha família foi à igreja um domingo e por alguma razão eu não fui, e ele estava em casa sozinho, ainda não era evangélico, e ele me chamou e disse: "Por que você não foi à igreja? Isso não é bom, eu quero que você vá. Não é? É o caminho que a sua mãe tem lhe ensinado e é importante que você siga." E eu entendo que aquilo era a visão que o meu pai tinha de que o evangelho fazia diferença na nossa vida, não é? E até hoje, pela misericórdia de Deus, toda a minha família serve ao Senhor, e meu pai também já serve ao Senhor, graças a Deus, não é? Hoje com 89 anos de idade deve estar me ouvindo. Um abraço ao meu pai e a toda a minha família. E eu posso dizer também com muita alegria, eu faço parte dessa história, quando numa igreja tão pequena, ali na estrada do Tota, hoje Brasilite 1, né, área 22, mas foi ali onde o Senhor construiu a nossa história, dentro da nossa igreja, e eu sou muito privilegiada. Amém. A gente agora chega na reta final do programa, momento de agradecer bastante aqui a participação dos convidados, pastor Isaac Silva. Pastor Isaac, mais uma vez, um prazer recebê-lo, uma honra entrevistá-lo aqui no nosso programa. Pastor Isaac, ele é teólogo e coordenador do Departamento da Família da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Considerações finais agora, pastor, fique à vontade. Bom, eu que me sinto honrado em poder participar deste programa de grande audiência. Sabemos da grandeza, não é? Da audiência desse programa. Agradecer ao meu pastor presidente, pastor Ailton José Alves, a oportunidade de poder servir a Jesus ao seu lado, cooperando no trabalho, na obra de Deus. Parabenizar, não é, a programação, o irmão Valdson, não é, pela forma como conduz o programa,
É um programa que tem sido assistido, né? E vez por outra, sempre que tenho oportunidade, estou assistindo no reprise, etc. Né? Então, agradecemos por tudo a nossa participação aqui e queremos dizer que estamos à disposição, não é, de Deus, do pastor da igreja e da igreja para outros momentos que forem, que desejarem nos convidar, estamos aqui à disposição. Amém. Mais uma vez, muito obrigado, pastor. Também queria agradecer à irmã Josivane Correia, ela que é psicóloga e coordenadora do Departamento de Adolescentes da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Irmã Josi, considerações finais, fica à vontade. Amém, irmão Valdo. Eu faço minhas também as palavras do pastor Isaac, agradeço a Deus, ao meu pastor, não é? Privilégio também de estar aqui. A vocês aqui da Rede Brasil que nos recebem sempre com tanto carinho, com tanta atenção, não é? E dizer que para mim é uma alegria poder ser parte integrante dessa história, não é? Poder cooperar um pouco com tudo que posso, não é? E agradeço muito esse privilégio que tenho. Aproveito para mandar uma paz para todos os irmãos que estão ali na coordenação do Departamento de Adolescentes, e aos irmãos do Setor 11, que também nos veem nesse momento, né? E agradeço muito por ter estado aqui nesta manhã tão abençoada e nos colocamos ao dispor sempre que for preciso ou necessário. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. E a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. E não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!